Salve, salve, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos ao nosso último bloco dessa parte introdutória da administração. Um blocozinho tranquilo agora, light, porém com uma informação muito importante. Um conceitozinho aqui doutrinário bem legal da administração que está caindo muito, como eu falei com vocês no nosso último encontro, né? Então prestem atenção, porque agora eu vou te dar um tripé, né? Eu vou te mostrar aqui 3 pontos de vista sobre a matéria administração. E se vocês dominarem esses 3 pontos de vista, esse grande tripé da administração, vocês se tornam um aluno diferenciado. E Vinícius, cai de forma literal em prova? Sim, meu aluno. Primeiro tipo de questão, conhecer essas 3 visões da administração. Primeiro ponto. Segundo, a banca vai te confundir entre os conceitos. Ou ela vai te perguntar nas alternativas qual é o conceito correspondente à definição de um desses tripés. Se você dominar isso aqui, não tem mistério. Só que eu vou te dar um macete. Vocês sabem que aqui o professor é nerdola, o professor traz a coisa mastigada e de um jeito para que você crie o quê? Uma memória afetiva com a matéria. Quando você cria uma memória afetiva, uma memória, aquilo pega no seu coração, você entende a matéria de um jeito que você nunca mais esquece. E essa é a visão. Eu vou falar um monte de groselha para vocês no decorrer aqui do nosso curso, mas sempre de um jeito profissional, tentando estabelecer justamente, meus queridos alunos, esse afeto, esse carinho, essa memória afetiva com a matéria, e aí você internaliza o conceito. Essa é a visão. Eu vou te dar um macetinho daqui a pouco, vou te dar um personagem que ele resume, ele é esse tripé encarnado da administração. Se você lembrar desse personagem no dia da prova, até você, meu querido aluno, que já é mais antigo aí, mais clássico, mais raiz, né? Já tem uma certa idade e não tá muito ligado nessas culturas pop de hoje em dia, tá, meus queridos alunos mais clássicos, que os velhos jamais, tá? Clássicos. Tá bom, meus alunos? Calma que até você vai acertar, por quê? Beleza, Vinícius? Eu sou um clássico, mas meu filho vê muito isso daí, minha filha acompanha muito, eu já fui muito ao cinema com meu filho e com minha filha. Perfeito. Se você leva o teu filho e tua filha no cinema, você sabe de quem eu vou falar aqui daqui a pouquinho. Vinícius, eu não sei. Não tem problema, você vai aprender quem ele é, vai virar fã desse personagem aqui que eu vou mostrar para vocês. Galera, vamos lá? Então, ó, é o tripé da administração. Vem aqui comigo. Ó, material em tela. Então, ó, além do mais, pela sua complexidade, a administração é simultaneamente. Então, a administração, ela é justamente o combinado, ela é esse tripé que eu vou trazer para os senhores aqui. Não dá mole. O que ela é a administração? Nós temos o primeiro pezinho desse tripé, a administração é ciência. Depois, a administração é tecnologia. E por fim, a administração é arte. É aqui que te pega. A administração é arte, Vinícius? É exatamente, é arte. Guarda, que é um dos conceitos mais cobrados em prova, hein? Ciência e tecnologia todo mundo acerta. Quando fala que é arte, o cara balança achando que é pegadinha. Meus amores, o que é a administração como ciência? E aí, ó, olha aqui o professor. Meus alunos, num futuro, nós teremos uma matéria aqui chamada TGA. Falei com os senhores, inclusive, no último bloco, chamada Teoria Geral da Administração. Teoria Geral da Administração, meus queridos alunos, é como a ciência, a administração, evoluiu ali no século XX até os tempos atuais, né? Então, a gente pega desde 1900, final do século XIX para o início do XX, tá bom? Então, século XX, a gente vem desde 1900 até os tempos atuais, fechando, para ser mais técnico com vocês, vai até 1990. E depois de 1990 nós temos as novas abordagens, que é tudo que tem de moderno em administração. Mas durante essa evolução aí desse um século, praticamente, né, desse século no caso, que é o século XX, a administração passa a ser uma ciência. E aqui eu já vou te deixar 2 puxões de orelha. Não teremos TGA agora, a princípio, tá, meus alunos? Porque é um cavalo de batalha, é um assunto que eu preciso estruturar para vocês com calma e é muita informação, porque, como eu disse, é um século de informação para os senhores. Todas as teorias que contribuíram para a administração chegar ao ponto que nós chegamos hoje. Já te deixo uma dica, vai antecipando esse estudo de TGA enquanto eu não preparo as gravações. Por quê, Vinícius? Porque vai levar muito tempo. Então eu preciso me estruturar, preciso reformular os materiais e TGA é fundamental. Quem domina a TGA domina a administração, porque tudo que temos de administração, conceitos, autores, estudos aprofundados, vão se originar desses autores clássicos, desses autores que contribuíram aí durante um século para a administração como ciência, tá? E aí a parte pesada que o aluno sofre. Por quê, Vinícius? Principalmente quem está começando. Vocês vão ter que saber o nome das teorias, todas,
na ordem. Vocês vão ter que saber o que deu certo e o que deu errado, as características de cada uma e, principalmente, os autores, cada um no seu respectivo tempo dentro da história. E isso é um problema, isso leva tempo, tá, meus alunos? É um processo. Então, vai com calma, respeite esse seu processo. É muito autor para você aprender de início. Então, assim, não sofre. É normal errar esse tipo de questão. Agora, não tem para onde correr. TGA é um assunto que vira e mexe aparece em provas complexas e é um assunto que é um diferencial sempre. Mas no futuro eu vou solucionar esse problema para vocês. Mas, aqui dentro desse recorte, onde eu quero chegar? A administração como ciência, ela é justamente a partir desse começo do século XX. Para ser mais preciso, com um autor chamado Taylor. Frederick William Taylor é o fundador, é o patrono da teoria científica. É Taylor que vai trazer esse caráter como de ciência para a administração. Resumidamente, Taylor visava combater uma coisa chamada empirismo. Empirismo, meus alunos, é aquilo que você aprende com a prática, com a experiência. Então, Taylor queria comprovar por meio de métodos a administração, criando métodos científicos testados, comprovados para vencer esse empirismo, essa prática que as pessoas tinham, né? Empirismo, vamos supor, pensa aí, deixa eu pensar aqui, nesses filmes de cavaleiros, nesses filmes medievais, tá, meus alunos? Pensa lá no cara que faz a armadura, o cara que trabalha na forja, né? Eu sou, ó, quem não me conhece aí, eu sou um cara alto, tá? Eu sou um cara alto e magro. Então é o seguinte, eu tenho 1,93 m. O cara que vai fazer uma armadura pro meu corpo, ele vai gastar material? Vai, de acordo pro meu corpo. Então, cada artesão vai fazer uma armadura de acordo com aquilo que ele domina. Uns vão gastar mais recursos, outros vão gastar menos recursos, outros vão fazer uma armadura de melhor qualidade, outros de pior qualidade. Agora, mudou o referencial, né? Nós vamos ter ali homens que são altos e fortes, altos e magros, altos e gordinhos, homens que são baixos e gordinhos, baixos e fortes, baixos e magrinhos, e por aí vai. Para cada padrão de corpo, eu tenho uma armadura específica. Isso é o empirismo. Cada artesão, cada artesão que trabalha na forja ali, né, vai utilizar do seu empirismo para fazer aquelas armaduras. Quando começou a Revolução Industrial e tudo mais, esses artesãos foram vencidos pela produção em massa, né, por essas grandes empresas. E esses artesãos viraram hoje operários. É daí que surgem os estudos de Taylor, por meio da tarefa, o foco na tarefa, na especialização, na padronização, porque quando eu padronizo, consequentemente, eu combato esse empirismo, porque tudo é padronizado. Eu vou economizar recurso, é o que a gente chama de economia de escala. Pensa numa... Sabe essas carteiras que vocês sentam em sala de aula? É uma produção em massa, né? Porque é tudo padronizado, as cadeiras são iguais, idênticas, praticamente. Então, isso gera o quê? Economia de escala. Então, a ciência é esse método científico desenvolvido por Taylor, que, a princípio, chama-se ORT, Organização Racional do Trabalho, e traz esse caráter testado, comprovado, por meio dessas práticas científicas. Só que cuidado, vou te dar aqui uma pegadinha boa em prova. Galera, a administração vira uma ciência com Taylor. Se a banca te falar que a administração só passou a ter relevância com Taylor quando virou ciência, ou que a administração antes da teoria científica não existia, certo ou errado? Ah, coisa linda. Errado. Galera, a administração existe desde que o ser humano é ser humano. Por quê, Vinícius? Porque eu te falei, desde o momento que o ser humano passou a utilizar recursos e com determinada finalidade, e esses recursos são escassos, e ele toma decisões em cima desse recurso para determinado objetivo, já é administrar. Então o homem das cavernas pegou o recurso fogo e começou a utilizar o fogo para se aquecer de noite, começou a utilizar o fogo para iluminar a floresta, para afastar os bichos, para cozinhar alimento. Isso já é administração. Os egípcios, os astecas, os maias, os incas, não interessa, a Roma antiga, os chineses antigos, né, ou a China antiga, todos já desenvolviam a administração em altíssimo nível. Não era uma ciência ainda, só vira ciência a partir de Taylor, século XX. Tá caindo muito sem prova. Mas antes de Taylor, já existia a administração com esses povos antigos. Não cai nessa pegadinha. A administração só vira uma ciência no final do século XIX para o século XX. Não dá mole, vocês vão lembrar de mim. Agora, o ser humano utilizou recursos para determinado objetivo e esses recursos são finitos, escassos, ele toma decisões
na intenção de atingir um objetivo de sobrevivência, um objetivo de guerra, e qualquer que seja, já é administrar. Lindo? Então, primeiro conceito aqui, a administração como ciência, meus queridos alunos. A administração repousa em fundamentos o quê? Científicos. Começa com Taylor. Taylor. Patrono da teoria científica. Tá? Então, Taylor, teoria científica. E aí, ó, e em metodologias e teorias, olha aqui, ó, e em metodologias e teorias sobre o quê? Fatos, isso é ciência, ó, e evidências, que são analisados, experimentados e principalmente testados na prática cotidiana. Como ciência, ela define a administração, né? O que causa o quê? Então, o que causa o quê? Por que causa e quando causa, isto é, as relações de causa e efeito. Então, galera, é só pensar na ciência mesmo, nos métodos científicos. A ciência, ela busca justamente explicar as coisas por um sentido lógico, racional, pensado, comprovado, testado por metodologia. A ciência é isso, né? A parte espiritual a gente não explica, a ciência tenta explicar os fenômenos da vida, né? Então, essa é a visão. Taylor tenta trazer essa visão de explicar as práticas administrativas por meio de métodos pensados, racionalizados, testados e comprovados. Tá aí para vocês. Primeiro pezinho do nosso tripé, a administração como ciência. Agora, você concorda comigo? Quando eu utilizo desses estudos, meus queridos alunos, agora é sequência lógica, né, em tese, né? Quando eu crio esses experimentos científicos, eu vou fomentar informações, dados, produzir dados e informações que vão me levar ao desenvolvimento de novas tecnologias, que é o nosso segundo pezinho do tripé. É a administração como tecnologia. Então, são os instrumentos que eu vou utilizar na minha vida de administrador para facilitar o meu trabalho. Então, a tecnologia, ela é uma grande aliada do gestor, do administrador. Então, o segundo momento é o desenvolvimento de tecnologias, até utilizando aí a ciência como base para os senhores. Se vocês pensarem e fizerem essa relação entre ciência e tecnologia, vocês já não esquecem dois desses tripés. E aí eu volto aqui com vocês para analisarmos, né, a definição de administração como tecnologia. Então, ó, como tecnologia, a administração utiliza o quê? Técnicas, modelos, práticas e ferramentas, principalmente, hein, conceituais, né, baseadas em teorias científicas. Olha aqui, ó, a base vem da ciência, né? Em teorias científicas que facilitam a vida do administrador. Essas práticas, essas técnicas, principalmente as ferramentas, é para facilitar a atividade do administrador e tornam o seu trabalho mais o quê? Mais eficaz, gerando mais resultados. E como se mede isso? Por meio de quê, meus amores? Dos resultados. É isso, atingimento de resultados. E por fim, meus queridos alunos, a administração como ciência. Aqui a coisa muda. A administração como ciência, meus queridos alunos, já é uma visão que eu diria que é aquele diferencial. Aliás, perdão, administração como arte, tá, meus amores? A administração como arte, aqui a coisa já muda de figura. É aquela visão do cara que ele é um artista, ele faz aquilo de um jeito inovador, ele faz aquilo de um jeito fora da caixa. Quer ver um exemplo bobo? Se eu virar para alô rapaziada e alô meninas, principalmente, né? Rapaziada, onde eu quero chegar? Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Quem é o gênio e quem é a parte mecânica? Desses dois jogadores, quem é o esforço encarnado e quem é a genialidade encarnada? Coisa linda. Você, Vinícius, eu acho o Cristiano Ronaldo robozão, eu acho ele fantástico. Por quê? Porque é um cara, assim, de esforço físico, um cara de dedicação, ele vive o futebol. Perfeito. Mas o Cristiano Ronaldo, ele não é um gênio como o Lionel Messi. Aí você vai querer me xingar. Então, assim, cara, como é que não é um gênio? Sim, o Cristiano Ronaldo, ele não é um gênio como o Lionel Messi. Quer ver um exemplo bobo? Meninas, corpo do Cristiano Ronaldo ou corpo do Lionel Messi? Ah, tá. Corpo do Cristiano Ronaldo, né? Foi unânime, né, meninas? Porque o cara, ele vive, ele pratica, ele usa da ciência e da tecnologia para ser o robozão, para ser um cara diferenciado naquilo que ele faz. O Cristiano Ronaldo é literalmente a encarnação
do método, da prática, da dedicação exclusiva a um esporte levado ao nível de excelência. Ele pode não ter, ele pode ter, obviamente, a facilidade para jogar bola, ele pode ter o dom dele, a facilidade, mas ele é esforço, ele é 99% que transpiração. Agora, o Lionel Messi não. O Lionel Messi é espiritual, é arte ver o Lionel Messi jogando bola. A velocidade de raciocínio, a condução de bola, parece que a bola cola no pé dele, é absurdo. A visão que ele tem de espaço e de resolver problemas em pequenos coisas que você ele não vai conseguir sair dessa emboscada. E isso é genialidade. Jogadores como o Lionel Messi, como o Ronaldinho Gaúcho. O Gaúcho é genialidade, é arte. Você vê aquela coisa bonita que enche os seus olhos. Caramba, esse cara é diferenciado, esse cara é inovador. O que esse cara faz, ninguém faz no mundo, no planeta. E eu diria até que o Ronaldinho Gaúcho é mais do que o Lionel Messi. Vamos puxar a sardinha pro nosso Brasilzão aqui. Para mim, o jogador mais fantástico, que eu tive o prazer da minha geração de ver jogar bola, né? Ronaldo Fenômeno também, obviamente, com todo respeito. Cafu, quem mais? O Rivaldo, Zidane, quem viu na época também era gênio. Mas o Ronaldinho Gaúcho e o Lionel Messi, extraterrestres, né, meus queridos alunos? Coisa de maluco. O Neymar também, da nossa geração aí, já era o final da minha, o Neymar também é um gênio da bola. Hoje, não mais, mas no seu auge, Neymar segue essa linha do futebol arte, com toda certeza, goste você ou não do Neymar. Show, meus amores? Então é essa visão que eu quero, essa leitura, essa visão diferenciada, essa coisa inovadora. Então trouxe palavrinhas como visionário, inovação, criatividade, é a administração como arte, meus queridos alunos. Aqui vocês não vão errar. Para a gente finalizar esses conceitos, né? A administração como arte. A administração requer do administrador a leitura. Olha aqui o Lionel Messi, né? Esses jogadores excepcionais, ó, ele vai o quê? Fazer a leitura de cada situação em uma visão abrangente, né? Com intuição, olha a arte aqui, ó, abordagem criativa, criatividade e inovadora, não somente para resolver problemas, mas principalmente para criar, mudar, inovar, transformar as organizações. E aí, meus queridos alunos, vem o macete do professor para vocês nunca mais esquecerem essa brincadeira aqui. Como assim, Vinícius? Qual é o personagem que você disse que irá compilar todos os conceitos do tripé da administração? Quem é a administração simultaneamente? Ciência, tecnologia e arte. Meus queridos alunos, esse personagem é um super-herói, né, da Marvel, para ser mais preciso com vocês, que possui um cavanhaquezinho cretino, igual ao do professor aqui, né? Aliás, o professor tem um cavanhaquezinho cretino igual ao dele, tá? E o seguinte, meus queridos alunos, esse camarada, ele é gênio, filantropo, bilionário, playboy, né? Playboy, filantropo, gênio e bilionário. Quem é esse camarada? Ah, coisa linda, meus alunos. Esse camarada é ele, é o Tony Stark, o Homem de Ferro, aí em tela para vocês. Então, meus alunos, olha como é que ficou fácil agora de lembrarmos de todas as características da administração. Tony Stark mexe com ciência? Poxa, só mexe. A ciência é o coração dele. Inclusive, a ciência está no coração dele ali, ó, no peito dele. Vocês estão vendo? Ciência são os métodos testados, comprovados, cálculos, rotina ali de tentativa e erro, de praticar exaustivamente os cálculos matemáticos, os métodos que ele visualizou, que ele é um cara genial. Calma que eu vou chegar lá. Então essa é a visão. Você concorda que a partir dessa ciência ele cria uma tecnologia, uma ferramenta para combater os vilões que aparecem no mundo, né? A princípio, essa ferramenta que ele criou, meus queridos alunos, foi para salvar a vida dele no primeiro filme. Quem viu o primeiro filme vai lembrar, né? Que ele constrói o Homem de Ferro dentro de uma caverna. Ali é a Mark I, a primeira armadura. Aí entra a genialidade, né, meus queridos alunos? O cara que é arte, o Tony Stark tem uma visão, ele é visionário. Ele com poucos recursos dentro de uma caverna, utilizando ali de sucata e materiais explosivos, de mísseis e por aí vai, ele criou uma armadura de combate porque ele estava sequestrado. Então isso é arte, é visionário. Tanto que o vilão do primeiro filme, ele fala isso. Tony Stark fez esse cálculo dentro de uma caverna. Você como cientista, o vilão dando esporro no cientista lá, você tem que fazer igual ou melhor, porque você está com uma estrutura tecnológica aqui absurda e você não consegue atingir o mesmo resultado do Tony Stark. Por quê? É arte, ele é a arte encarnada, ele é visionário, essa inteligência dele é de outro planeta. É a mesma lógica aqui para os senhores. Então Tony Stark, ele por meio da ciência, criou uma tecnologia
que é a ferramenta que ele utiliza, que é o Homem de Ferro, a armadura, por meio da sua arte, da sua visão empreendedora, visionária, criativa, inovadora. E vocês lembram, né, meus amores? Inovação inovação e invenção é isso. Invenção é aquilo que eu nunca vi, que eu criei a primeira vez. É o Mark I. Quando ele sai aquele robozão de dentro da caverna, é a primeira aparição do Homem de Ferro. Dali para frente, você concorda que ele vai só aperfeiçoando, inovando a armadura até chegar em estágios mais avançados, como a nanotecnologia? Essa é a visão. Então, Tony Stark é o cara que representa a minha matéria, a administração, no seu tripé. Ele é ciência, tecnologia e arte ao mesmo tempo, simultaneamente. Você nunca mais vai errar essa questãozinha em prova, tá, meus queridos alunos? Então, aí em tela para vocês. E aí eu volto só para finalizar com o nosso tripézinho. Olha o Tony Stark aí. E tá aí para os senhores, né, meus queridos alunos, a administração como ciência. Sempre bom anotar, né, esse tripé. Então, ela tem como ciência porque ela faz uma análise metódica e sistematizada de fatos e evidências. Ela também é arte, aliás, tecnologia, né? Essa ciência vai desenvolver tecnologias, então é aplicação prática e metódica de princípios de teorias científicas, e ela é arte. Por quê, Vinícius? Porque ela envolve visão, intuição, abordagem criativa e inovadora. Show, meus amores! Então nós temos aí uma visão muito importante e que está caindo muito em provas de concurso público, e as bancas amam cobrar esse conceito, que é um conceito, como eu disse, não é tão mais moderno assim, mas está caindo nessa pegada moderna de perguntar qual é o ponto de vista da administração como ciência, da administração como tecnologia e principalmente dela como arte, tá, meus queridos alunos? Então, com isso, eu finalizo com vocês o nosso primeiro encontro, a nossa parte introdutória da administração, essa partezinha que visa familiarizar os senhores com os conceitos, a mostrar o ramo que nós estamos entrando a partir de agora. Então, meus alunos, sigam essa aula com muito carinho, pega o nosso materialzinho, tá enxuto, é um material que não te toma nem 10 minutos de leitura, você vai sempre revisar ele com carinho, batendo nesses tópicos, eu garanto, a sua leitura em cima das questões passa a ser muito mais palatável, muito mais, você começa a entender o que você está lendo e não fica com aquela sensação de solidão mental que eu sempre brinco. Chegamos, meus amores, aqui é o momento dos senhores construírem a base, como eu disse, para que vocês possam ter a administração como grande aliada. Esse é o nosso objetivo aqui e eu estou muito feliz de ter iniciado esse projeto com os senhores. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro encontro e vem muita coisa bacana daqui para frente. Show? Meus amores, beijo no seu coração, até a nossa próxima oportunidade. Fui!